Fala galera, pessoal, hoje notícia quentíssima na área, cara. Na verdade existem duas notícias, né, mas essa é a principal, de que segundo o criador, né, de uma das maiores franquias do PlayStation, o anúncio do PlayStation 5, bem como possivelmente as suas especificações técnicas, deve sair oficialmente pela Sony em menos de 4 semanas. Ele foi questionado no Twitter, né? E posteriormente ele fez uma afirmação de que isso vai ocorrer. O cara pode até nem estar trabalhando mais na Sony ou na Santa Mônica Studios, porém é óbvio que ele tem contatos dentro, né, da Sony, tem contatos dentro da empresa que com certeza repassaram aí algumas informações para ele, o que eu realmente não acho difícil, porque se a gente levar em consideração que eu aqui, um canal de 40 mil inscritos, recebi informações confidenciais do próprio diretor dessa mesma franquia que ele criou aí já há mais de um ano atrás, então obviamente ele não ficaria sem saber, quando ele de fato afirmou que nós teremos essas informações em menos de um mês. Não parou por aí, né? Eu até faria um vídeo específico a respeito desse novo rumor, esses novos vazamentos aí que saíram, mas dessa vez não foi especificamente, né, de um leaker, como a gente conhece, igual o Tidux, que é um leaker aí renomado, é um cara aí que já tem muito nome, os vazamentos que ele fez praticamente todos se cumpriram, como mostrei lá no vídeo anterior, mas esse aqui surgiu no fórum do NeoGAF. O NeoGAF é um dos grandes fóruns aí da gringa, onde costumam acontecer vazamentos também, assim como na Kotaku e alguns outros também já citados aí para vocês, sobre as especificações técnicas do PlayStation 5. Então não tem como eu abordar tudo aqui nesse vídeo com vocês, mas segundo essas informações, realmente está confirmado, né, entre aspas assim mesmo, que o PlayStation 5, os consoles da próxima geração vão ter aí de 12 a uns 13 teraflops de potência mesmo, o que não foge muito da realidade das estimativas de mercado, bem como também, né, dos profissionais da indústria que já opinaram a respeito, e deve seguir mais ou menos esse o padrão. Porém, o que acontece? Esse documento que foi colocado no NeoGAF, né, vazado ali para alguns usuários apenas, é muito detalhado nas especificações técnicas. Isso aqui tá um nível muito maior do que simplesmente um cara chegar e falar que a placa de vídeo do PlayStation 5 vai conseguir chegar aos 11, 12, 13 teraflops. Não, tem muito detalhe técnico dentro desse documento, onde fala a respeito das APUs, né, lá do processador, as velocidades em clock, cache, memória. Além disso, também se refere a GPU, que é uma das partes mais importantes aí que a galera tá curiosa para saber o que a gente pode esperar desse anúncio da Sony aí dessas próximas 4 semanas. Se realmente aí, né, o criador lá do God of War estiver correto, a gente pode talvez aguardar ver exatamente o que a gente vê aqui nesse documento, né? Algo realmente em torno de 12 teraflops. Mas uma coisa que chamou muita atenção nos rumores, né, que saíram aí esses dias, é a respeito da arquitetura. A gente sabe que o PlayStation com certeza vai ter uma arquitetura, em sua maior parte da AMD, customizada, com responsabilidade direta do Mark Cerny, né, que é o engenheiro por detrás do PlayStation 4 e está sendo um engenheiro aí por detrás do PlayStation 5. E uma das coisas que foi falada é que o PlayStation 5 ele teria uma arquitetura customizada que permitiria ele cuidar de 3 threads simultâneas. Hoje em dia os processadores, as placas, elas costumam trabalhar com 2, e aí supostamente então o PlayStation 5 trabalharia com 3. E isso com total certeza aumentaria muito o desempenho do console no processamento de dados brutos, tanto na GPU quanto possivelmente também na CPU do console. Então todos esses detalhes técnicos, para quem tiver mais curioso, quiser ver melhor, tá tudo aqui no site. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas eu não vou abordar ponto por ponto aqui no vídeo, porque senão vai ficar gigante. Mas tem coisas aqui mais interessantes também que a gente pode analisar, né? Uma das coisas que foi falado é a respeito do sistema de memória, onde supostamente ele teria uma memória toda dedicada apenas para os games, né, com uma largura de banda de 1 terabyte por segundo, cara, o que é realmente uma coisa espantosa. E o console também teria cerca de 4 GB de memória DDR4
focado ali mais para o sistema com uma largura de banda de 40 GB por segundo, ou seja, seria uma coisa muito similar ao que a gente já vê desde o PlayStation 3, né? O PlayStation 3, ele tinha o processador Cell e ele tinha ali as suas SPIs, né? Que eram mais ou menos assim, núcleos, né? Do processador principal, que eram designadas para fazer todos os cálculos ali e enviar essa informação para a unidade central, né? Do processador do PlayStation 3. E uma dessas unidades, se eu bem me lembro, era dedicada única e exclusiva a rodar o sistema operacional, tudo bonitinho ali. E basicamente eles estão trazendo esse conceito também para essa geração, como é uma coisa padrão, né? A gente vê muito isso em console, em arquiteturas dedicadas, né? Desses sistemas fechados que a gente conhece. E ter 4 GB de memória DDR4 dedicada ao sistema do PlayStation 5 provavelmente deve ser mais do que suficiente, afinal de contas não é um sistema operacional altamente robusto, né, como é um sistema operacional para computadores convencionais como nós conhecemos, os desktops, como no caso de um Windows, um Mac OS, um Linux e assim por diante. Não, é um sistema que ele é dedicado para jogar e não para fazer demais atividades, como você trabalhar no seu PC com um AutoCAD ou planilhas do Excel ou coisas do tipo, né? Vale lembrar que videogames são videogames, o foco é o entretenimento, então eu não acho pouco, né? Se for isso de fato, a quantidade de memória dedicada apenas ao sistema. E a frequência está dentro daquilo que a gente vê nos computadores mais mid-end, né? De 2400 MHz. Aqui no meu PC, por exemplo, a minha memória é de mais ou menos uns 3.200, 3.500, eu já não lembro mais de cabeça, mas isso é mais voltado para PCs mais high-end, né? Você trabalhar com frequências maiores para atender a necessidades maiores. Porém, como eu falei, o PC é uma necessidade totalmente diferente de um console. E por fim, vem o que seria a respeito do armazenamento, né? O PlayStation 5 aparentemente vai vir com 1 TB, tá? De armazenamento interno, aparentemente em SSD, o que justamente é uma das causas que nos leva a perguntar como que a Sony vai fazer isso, não fazendo o preço do console ir lá para as alturas, né? Porque um SSD convencional com isso tudo de armazenamento custa muito caro, velho, muito caro. Mesmo lá fora, convertendo aqui em real, ainda assim fica bastante salgado o preço, não é uma tecnologia ainda totalmente acessível, mas tudo nos leva a entender que uma das preocupações que a gente tinha, né, se por exemplo ia ser possível trocar o armazenamento interno do PlayStation 5 sem necessariamente comprar um SSD, um cartucho de memória específico da Sony, como estava sendo falado já há algum tempo atrás, né, que a Sony tinha patenteado aí uma coisa muito similar, então todo mundo estava achando que ia ser uma memória só específica do PlayStation 5, que você poderia comprar parte para aumentar a memória, mas não. Aparentemente, você vai poder comprar um SSD comum e trocar no seu PlayStation 5, porque essa tecnologia que ele tem, aparentemente não vai ser no SSD em si, né? O PlayStation 5, pelo que mostra aqui no documento, vai ter uma memória interna, que é onde vão ser copiados esses dados do SSD no momento de carregar o jogo, e ali vão ficar permitindo que os jogos praticamente não tenham tela de loading nessa próxima geração, né? Dá a entender que é alguma coisa assim, e vocês podem novamente falando conferir aí na descrição, tá? E por último, vem falando a respeito da conectividade. 4 portas USB, 2 na frente e 2 atrás, sendo uma na frente da convencional, que a gente conhece, e a outra tipo C. E atrás também, seguindo o mesmo modelo, uma convencional e uma tipo C. Além disso, segundo o que diz aqui, ele vai ter uma porta HDMI 2.1, o que significa que provavelmente não vai ter uma HDMI in, né, como tem no Xbox, o que eu acho que seria até interessante de ter, mas ok. E uma porta gigabit de internet que é para você conectar o seu cabo, né? E além disso, também uma porta para PS Cam, né, que é a câmera do PlayStation 4, que indica que provavelmente a Sony não tem planos de fazer uma nova câmera, ela pretende utilizar as tecnologias já anteriores, que são perfeitamente cabíveis para o que ela quer agora. Finalizando então com wireless e Bluetooth. A única coisa que eu espero é que o PlayStation 5 ele tenha uma placa wireless decente, né? A placa do PlayStation 4 não é tão boa assim para pegar o sinal, você perde muita velocidade
pelo Wi-Fi do Play 4, por exemplo, né? Seria interessante ter uma conectividade melhor de Wi-Fi nessa próxima geração. As principais coisas são isso, o resto fala sobre a retrocompatibilidade, que é o que a gente já espera, que vai ser aquela retrocompatibilidade total, né? PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, segundo o que diz esse documento. Então, parece que finalmente nós não precisaremos mais nos preocupar com o PlayStation 3, né? O PlayStation 3 tem muito jogo bom e nessa próxima geração, aparentemente, os usuários aí do PlayStation não vão depender do PS Now para poder jogar, vai poder rodar nativamente, segundo diz aí o documento. Mas enfim, o que você achou, né? Tá ansioso então para essas próximas notícias? Nessa próxima semana, o que você está aguardando, o que você mais aguarda do PlayStation 5? Deixa aí nos comentários e eu vejo vocês muito em breve. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.